Então, eu vou, Isso começou. Bom, vou perguntar. quem é que aqui conseguiu assistir o filme? O Andrei Rublev. João, você que não assistiu, o Heitor não. Meu xará Matheus assistiu? Já fica escrevendo? Bom, uh, ele é um filme muito complicado e muita coisa. Então vocês vão tentar, como vocês não conseguiram assistir, provavelmente para vocês entenderem melhor, até porque eu não vou entrar em muitos detalhes para ele hoje, a gente tem muita coisa para tratar. A reunião não vai ser tão longa, mas os assuntos são muito variados. Uh, vai ser interessante vocês assistirem depois para entender basicamente do que eu estou falando. Eu vou tentar fazer um breve resumo do filme. Não vai ser basicamente spoiler nenhum. Uh, no sentido de que não vai estragar o filme. Eu posso contar a história toda do filme aqui, não vai estragar, porque o recorte tem algo de muito único. É uma verdadeira obra de arte, simplesmente isso. Andrei Rublev é uma das grandes obras de arte que nós temos, do cinema que nós temos. Vamos lá. Não sei se vocês conhecem o Tarkovsky, ele foi um diretor na Rússia, durante a União Soviética. Ele tentava colocar nos filmes dele alguma mensagem meio que fugisse da censura. Ele tinha que fazer algo que passasse por ali, porque ele não queria fugir da Rússia para poder fazer o seu cinema. Ele queria fazer algo justamente para a Rússia, para a salvação da Rússia. Ele era um cara cristão. Ele era, de certa forma, conservador. Mas ele não poderia falar o que ele tinha para dizer, de certa forma, explicitamente. E a forma como ele encontrou de passar isso acabou sendo integrando na sua forma de fazer arte, de dirigir o cinema. Bom, o Andrei Rublev, ele se passa durante a Idade Média. Eu não vou lembrar agora a época, eu posso até precisar aqui rapidinho. Ele é baseado no pintor real da Rússia. Faziam imagens lindas. Se passa no final de segunda década do século XIV, pronto. E bom, nós temos um pintor, que também era um monge. No momento da Rússia em que algumas hordas mongóis acabaram se aliando aos reis, a reis ali. Ô, João, você vai ter que voltar, viu? No momento em que as hostes mongóis se aliavam a reis e pervertiam toda a estrutura cristã da Rússia. O filme deixa isso muito claro, tipo, os mongóis invadindo a aldeia, invadindo a igreja no meio da missa, basicamente. Então, o pessoal estava quase que tava refugiado ali. E o Rublev, ele vai meio que fazendo uma biografia. Desculpa. O Tarkovsky, ele vai meio que fazendo uma biografia do Andrei Rublev. Só que não é uma biografia normal. Ele vai tentar mostrar o que de mais importante impactou na alma daquela pessoa. Então tem cenas que que o Andrei nem estava lá. Mas aquele cenário representava o que era a Rússia naquele momento. E o Andrei era um espectador desse momento histórico. Então ele acabou conhecendo isso, ele acabou vendo. Não tem fato, muito fato biográfico no filme, porque simplesmente não era o foco do filme. Tanto é que quando aqui é uma impressão pessoal, que eu vou usar como argumento, mas foi apenas uma impressão pessoal. Quando eu assisti o filme, minha impressão não foi que eu tinha entendido simplesmente uma pessoa, que eu sabia o que passou
na vida de Andrei Rublev, como foi a vida dele. Eu basicamente não sabia explicar o que foi a vida de Andrei Rublev, como eu saberia de outras pessoas com quem eu convivo. Pelo contrário, o Andrei Rublev, o Tarkovsky parece mostrar pra gente um nível biográfico que nós deveríamos estar mais atentos atualmente, né, no cotidiano, e nós não estamos. Minha impressão ao ver o filme não foi que eu vi uma pessoa, foi que eu vi tudo. Porque tinha alguma coisa de extremamente universal do destino humano no que o Rublev estava vendo. E na forma como ele conseguiu unir aquele destino, olhando o transcendental. E isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais. Então, vamos retomar. O Rublev, ele é o protagonista do filme, só que ele não é no sentido usual que a gente dá o termo, certo? Na verdade, a gente acompanha a trama desse herói não simplesmente pelo drama histórico, pelas sucessões históricas que estão acontecendo ali. Mas a gente olha esse mesmo drama histórico desde um panorama mais elevado. Desde um panorama de quem está recortando tudo, que basicamente é quase como se estivesse tirando tudo que não tem a ver com a salvação humana, com a transcendência. Você tira esses detalhes lixos, você percebe apenas o que aquele fato histórico pode estar apontando para esse nível mais elevado da história. Então, em outras palavras, a gente está vendo esse momento histórico desde um ângulo onde o drama daquele recorte geográfico e temporal, ali na Rússia, naquele período, a gente está vendo desde um ângulo em que este recorte ele se torna um espelho de toda a história da humanidade. Bom, é claro que com as suas limitações, não dá para fazer uma arte puramente sobre o universal. A arte sempre tem que ter um certo interesse pelo concreto também, pelo material. Mas o interessante é que o Tarkovsky é muito, só para explicar, porque eu estou entrando tanto detalhe com isso, o Tarkovsky tem, por essa reflexão sobre a arte, é parte da filosofia dele, faz parte da construção do filme dele. Por isso que eu estou sendo um pouquinho chato. Então, faz parte da arte encontrar, desde aquele material, os elementos dele que elevam. Bom, o filme é como se fosse uma memória refletida daquele pintor grego. E as próprias reflexões de um amigo dele, mais velho, que é um outro pintor, acaba sendo um dos maiores faróis do filme. Esse amigo dele pintou, que eu inclusive não vou lembrar o nome. Eu acho que não botei nas minhas notas, porque eu sou assim. Esse amigo dele pintor, ele fala algo que eu vou botar aqui rápido. Eu vou ler rápido para vocês. Eu quero que vocês contem a impressão de vocês sobre essa frase. O que vocês entendem por ela antes de eu continuar. Ele diz: através de nossos pecados, o mal ganhou aparência humana. Quem atenta ao mal, atenta à carne humana. O que vocês têm a me dizer sobre uma frase dessa? Aqui, só repetindo. Através de nossos pecados, o mal ganhou aparência humana. Quem atenta ao mal, atenta à carne humana. Vamos lá, o que vocês têm a me dizer? Meu xará, eu acho que tá mudo. Mas, Heitor, quer comentar? Não, pode prosseguir, Xará falou que tá só ouvindo. Bom, eu vou... meu xará falou que não escutou muito bem. Deixa eu repetir mais uma vez. Através de nossos pecados, o mal ganhou aparência humana.
Quem atenta ao mal, atenta à carne humana. Ah, bom, o que é que ele está querendo dizer com isso? Vamos palavra por palavra. Pequena frase por frase. Através de nossos pecados, vamos começar lá desde o início, no pecado capital, Adão, o mal ganhou aparência humana. Ou seja, Adão é uma figura humana, essa figura humana é querida por Deus, mas, através do pecado, Adão deixou de ser apenas uma imagem que era querida por Deus, apenas uma imagem, apenas foi feita aquela coisa que foi feita a imagem de Deus, mas ele também passou a ser uma imagem do próprio mal. Por quê? Porque ele fazia aquilo. Então, se você quer entender o que isso significa, isso não é uma fase doutrinal, isso é uma fase poética. Ah, se vocês não entenderem isso no sentido poético, eu acho que vocês já leram essa parte do e-book, ou podem ter visto a questão dos 4 níveis de discurso em outro lugar. Mas se vocês não entenderem isso como poético e partirem para algo doutrinal, vocês vão deturpar e vocês vão gritar que isso aqui é gnose. Mas isso aqui trata de uma descrição da experiência daquele pintor. O que ele quer dizer com isso? Vamos retornando. Você tem... Heitor, você tem irmão? Tenho. Um pequeno. Tu ama seu irmão. Isso é um sentimento natural. Certo? Certo. No entanto, o teu irmão faz coisas que você não gosta. Eu não sei o quão pequeno ele é, mas ele pode fazer até sacanagem com você. Até loucura infantil, né, de criança. Mas ele pode fazer sacanagem. E é natural também que sem que haja uma consciência imediata ou um consentimento, que você odeie aquela ação. Você só vai pecar se você consentir naquilo e você ficar mantendo aquele rancor contra a criança. Bom, mas aquele sentimento natural, aquela parte do sentimento natural não é, vamos dizer, cardinalmente errada. Você só consegue se livrar disso aí basicamente com graça divina. Isso é uma imperfeição. Você vai crescendo nas virtudes e você consegue fazer com que isso se torne mais desprezível, com que você consiga ignorar mais. Mas é realmente natural que você odeie aquela ação. Só que no momento que você está odiando aquela ação, e à medida que você vai demonstrando aquilo, você acaba também se virando contra a pessoa que cometeu aquela ação. Estão conseguindo acompanhar? Sim, sim. Da mesma forma com um criminoso. Com um irmão, é fácil a gente ir passando por esses detalhes. Mas se nós temos um olhar cristão mais treinado, não deve ser estranho para a gente aceitar. Nós amamos o irmão do lado, o próximo. E esse próximo pode ser um criminoso. E muitos criminosos inclusive, chegaram a se converter, se tornaram pessoas que poderíamos admirar. Tudo isso, na imaginação, é muito fácil. Mas aquele que nós realmente estamos convivendo, nós não conseguimos fazer tudo isso. Ou a gente tem que fazer algo falso. E fica aquela briga, aquela discussão sobre se pena de morte, por exemplo, é cristã ou não. Pois eu tenho que amar o pecador. Você deve odiar o pecado e não o pecador.
é um nível do que nós estamos falando aqui, só que é um nível bem simples. Isso é um nível bem batido. O fato é que, quando você odeia o pecado de assassinato, e você sabe que ele pode ser cometido por aquela pessoa se ela ficar livre na sociedade, você vai... É um pouco essa questão do amar a humanidade e não amar o vizinho. Mas isso também, eu vejo, pelo menos, Xará, que isso ainda é um certo nível da discussão que ainda é muito, não foi muito trabalhado, não foi muito depurado. As palavras não estão muito bem, as pessoas não estão entendendo muito bem o que estão falando com essas palavras. Se bem que você já levou para um outro nível do drama, da discussão sobre pena de morte, como ela normalmente rola. Mas no momento que você odeia aquele pecado do assassinato, você sabe que aquele assassino pode cometê-lo a um certo tempo, qual é a única forma de você agir contra aquele mal? É você agir contra a carne na qual aquele mal habita. Aqui a gente está personalizando o mal, mas a gente só está personalizando por quê? Porque é assim que ele fala com a gente. É assim que a gente se relaciona com isso. Isso é meio que uma figura de linguagem para tentar explicar a relação. O fato é que você nunca não é como você bater no pecado sem bater no pecador. E isso nem sempre é simplesmente errado. Cristo, quando viu um pecado gravíssimo no templo, ele não foi lá e bateu nas mercadorias. Ele bateu nos mercadores. Era a única forma aí. Mas isso tem também... A gente começa a chegar aqui e a gente consegue perceber, pô, certo, até aí tudo bem. E até aí tá muito... A razão abrange bem. Mas existe uma parte do coração que ela nunca vai ficar confortável com isso. É aquela parte do coração que não fica confortável quando tu, Heitor, sente aquele ódio pelo teu irmão naquele momento. Aquele ódio natural por uma ação que foi realmente má. Só que uma parte do seu coração fica conduído, tipo, porque eu não queria sentir assim por uma pessoa que eu amo. Não é assim? Sim, sim. Só que aqui no Andrei Rublev, a gente tá em uma discussão de almas que são ali, são monges, são pessoas. O Andrei Rublev é como se aproximasse da santidade. Eu não diria que é um personagem santo, nem historicamente, basicamente nem no filme. Mas ele tá é nesse nível de problema que ele tá no coração. Como é que ele pode odiar? Ele realmente ele não tem essa hipocrisia, por exemplo, que o Mateus denunciou, que existe de amar a humanidade e não seu vizinho. O Rubev, ele estava realmente amando esses dois como uma coisa só. Ele amava o vizinho, ou melhor, ele amava a humanidade porque ele amava o vizinho, ele amava o vizinho porque ele amava a humanidade. É claro que ele não entendia a humanidade como uma abstração, ele entendia como um monge, como a filha de Deus. Em várias pessoas, quase como uma igreja, um sentido de igreja, mas não tanto. Mas ele amava essas pessoas por isso. E exatamente por isso, eu joguei o meu roteiro aqui pro lixo, porque eu não tô mais seguindo ele nada. Mas exatamente por isso, ele tinha um grande problema para pintar uma tela que haviam solicitado a ele. Ele ficou meses e meses sem conseguir botar tinta ali. A tela era do juízo final. Por que ele tinha essa dificuldade para pintar uma tela do juízo final? Pô, é só botar tinta ali. Ele sabe quais são as figuras básicas da tela. Por que ele não bota? A gente tá pensando como um pintor de apartamento. Um monge pintando um ícone não é a mesma coisa. Ele tá pintando a figura que
que vai visitar a igreja, aquela ação, a arte, nesse caso, é uma oferta que você está dando a Deus. E ele entendia assim. Isso basicamente não está no filme, viu? Só pra cara, isso não está tão explícito no filme. Você só consegue no momento que você vai tentando destrinchar o que é que tá na cabeça do protagonista. E você percebe que ele não consegue pintar o juízo final porque ele tinha um problema de fé em relação a ele. Só que ele não tinha um problema de fé no sentido que a gente tem hoje com questão em debates com protestantes ou em debates com ateu. Ele tinha um problema de fé de ele não conseguia compreender aquele mistério. Ele se debatia para tentar entender aquele mistério, mas ele simplesmente não conseguia. Como é que ele sabendo que Cristo amava aquela humanidade, como é que poderia haver aquela punição extrema? Como é que não dá para salvar? Porque para poder ser justo contra o pecado, o pecador também tinha que sofrer. Esse drama de que nós fazemos da nossa carne, vamos dizer, um pedaço de mal, e sem ser brincadeira da expressão mau caminho, mas quando nós fazemos da nossa carne um pedaço de mal, imaginem como é que Deus deve ver isso. Agora, isso eu estou meio que repetindo, né? A tensão que está em Rublev. Não se confundam, pelo amor de Deus. Como é que Deus vê isso? Que dor deve ser para Deus ter que punir aquela figura humana, aquela carne, para poder punir o pecado? Deus não criou aquela carne assim. Deus não criou a figura humana assim. É um drama terrível que essa figura tenha feito da sua própria substância, tenha vestido o mal, porque agora ela vai ter que ter o mesmo destino dele. Existe o grande problema é que existe, e aqui que o Roberto está lutando para conseguir compreender, é que existe um nível onde você está passando, quando você passa disso, você se veste tanto do mal que não tem mais como tirar de volta. É como se fosse um castelo de Santa Teresa invertido. O castelo de Santa Teresa, vamos realmente pensar. Vocês conhecem os castelos interiores de Santa Teresa? Já ouviram falar? O que é que vocês Conheço. conhecem? Só um pouquinho, não. Ótimo. Só o negócio das moradas lá. Isso. Não entro nem na primeira. A gente, a gente vai passar aqui superficialmente mesmo. Como é o castelo de Santa Teresa? Nós temos, ela vê que a alma ela é como um castelo. Só que muitos de nós estamos fora dela. Por quê? Porque nós não estamos atentos para a atividade interior. Isso não é algo nem um pouquinho apenas uma questão religiosa. De certa forma, Santa Teresa está descrevendo no início até psicologia mesmo. Tanto é que a filosofia se preocupa muito com isso. Você está atento à atividade que está no seu espírito. Muitas pessoas estão apenas dispersas no exterior. Tem uma homilia que ficou na minha cabeça, deve ter 2 ou 3 anos, do Padre Paulo, uma simples frase que é: gente, desliguem as luzes da cidade. Ou seja, desliga o mundo que tá atraindo sua atenção para você olhar um pouco para dentro. Mas, bom, Santa Teresa fala que ao redor desse castelo há um pântano com seus vermes, aranhas, com insetos, nojento. E a pessoa, ela
quando ela começa a entrar na vida interior, ela entra na primeira morada, ela ainda tá um pouco com aqueles vermes. Ou seja, você acabou de entrar na casa, você não tomou banho ainda, pô. Então, ela ainda se sente um pouco atraída para aquele mundo de fora. Só que ela vai avançando, à medida que ela vai avançando, é como se aquilo tivesse um poder de atração, um poder hipnótico enorme. Da mesma forma, se a gente for falar de um castelo interior inverso, nós veríamos estágios similares. Ou seja, você comete o mal, você faz um pecado venial, bom, você sabe que aquilo é errado, também sabe que aquilo ali é mais ou menos leve, ou pelo menos é a consciência que nós temos enquanto somos um merda, e você sabe que você pode voltar, você sabe que é melhor voltar. Aí você vai e comete um pecado mortal. Sua consciência entra em choque. Aí já é um pouco mais difícil voltar. Mas você sabe que agora que é mais urgente. É como se estivesse te chamando, te puxando. Em vez de vermes, agora nós temos anjos. Tem seu anjo da guarda, o santo pelo qual você rezava ou ainda reza. Eles estão tentando te puxar de volta. Só que na medida que você vai ignora esse passo, comete outro mais grave. Continua naquilo ali, se confessar. Você vai entrando naquele castelo e vai ter um momento, assim como no castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, que você simplesmente vai se perder ali. Tem tantas moradas infernais ali dentro. Tem também um poder hipnótico de um certo tipo. Você vai perdendo a força para poder recuperar a si mesmo sozinho. Muitas vezes só é possível sair quando há alguém tão brilhante que consegue descer nessa mansão dos mortos e te puxar de volta. Um Cristo, um santo. Eles conseguem adentrar e puxar algumas das pessoas ainda. Mas depois de uma certa porta, já acabou. Quase que já acabou. É como se fala. Depois de uma certa porta, a gente está falando de um Stalin, de um Hitler. A pessoa conseguiu encontrar isso não é teologicamente adequado, mas a pessoa conseguiu encontrar o inferno em vida. Assim como alguns vivem o céu, a pessoa está vivendo um alto grau do inferno na própria vida. Teologicamente, todos podem ser salvos enquanto estão vivos. Né? Isso é um fato. Não dá para negar a possibilidade. Pelo menos enquanto ele está vivo. Mas como está aqui falando do juízo final, a gente está vendo como essas possibilidades do ser humano para entrar, seja pela morada interior ou seja se perder na morada inversa, como isso vai ter um fim. E no fim, algumas pessoas ainda vão estar lá embaixo. Porque elas vão ter negado toda a ajuda. Porque elas vão ter chegado àquele estágio e se fechado completamente. A gente sabe que tem pessoas no inferno, então a gente sabe que pelo menos isso aconteceu. Inclusive, tem uma pessoa aqui meu grupo, pelo menos, e algumas pessoas se consideram quase como uma santa aqui em Salvador. Muito possivelmente é uma santa mesmo. Que ela tem esse mesmo problema do Rublev. O nome dela é Irmã Violeta. Tem até alguns jornais aí, ela odeia com retrato quando vão passar por lá. Mas tem até alguns jornais que falam um pouquinho do que ela faz. Ela briga todo tipo de criminoso na casa dela, basicamente, que quer ir pra lá, pessoal que já pessoal que já estuprou, basicamente, pessoal que rouba, que usa droga, que faz caramba.
Ela senta na casa dela e cuida. E muitas vezes aquelas pessoas passam por uma transformação. Às vezes não, às vezes só conseguem se livrar um pouco da própria fortaleza que construiu. E ninguém consegue mexer com ela. Ela tem uma força que para qualquer um das pessoas. E ela tem uma dificuldade enorme. ah, que eu não tô no nível para conversar com ela em nível místico de forma nenhuma. E eu sei que ela provavelmente tem consciência desse problema, mas ela tem uma dificuldade enorme, que ela tá consciente disso, de aceitar que há muitas pessoas no inferno. Justamente porque ela se abriu e ela adentrou esse mistério da misericórdia divina. Ela tá passando por um problema parecido com o que o André Hilberg tá passando aqui. Bom, para não perder tanto tempo nisso, vocês conseguiram compreender um pouco até aqui? Eu sei que tá um pouco abstrato, tá um pouco. A gente tá falando de um detalhe no filme, de um fato histórico muito compreensível, porque o filme não é assim. Eu falei que o filme era difícil. Mas estão conseguindo acompanhar a discussão? Tô conseguindo. Bem interessante. Perfeito. Bom, deixa eu retomar um pouquinho pelo meu roteiro e logo depois eu jogo ele no lixo de novo. Só que o André Rublev, ele tava com essa tensão, ele tava acompanhando tudo aquilo, ele tava olhando todo acontecimento histórico com esse mistério do juízo final em jogo, um mistério que ele tinha dificuldade de aceitar, ou se não de aceitar, de imaginar, de conceber, de ligar a verdade de fé que ele conhecia com o fato histórico. Mas ele fez mais do que apenas observar. Ele não foi um intelectual que estava ali contemplando e tentando escrever no livro sobre a teodiceia, sobre a justificação do mal, sobre ele não estava ali fazendo um trabalho intelectual. Ele estava agindo. O problema dele era criar. Ele era um artista. Ele estava ali para criar. E ele acabou sendo chamado por conta justamente daquele caos histórico. Ele acabou sendo chamado a atuar também. E ele para poder tentar ao mal, ele também sujou as próprias mãos de sangue. Ele viu uma amiga muda que nem era tão amiga assim. Ah, mas a pessoa que ele tinha aquela compaixão ser levada por um soldado mongol. O soldado mongol arrastou ela no meio da igreja pelo cabelo, botou ela no ombro e ia levar para cima da igreja. Todo mundo sabe para fazer o quê? E o Roberto simplesmente não conseguiu. Tinha uma parte da alma dele que entendia aquilo ali. Uma parte profunda no coração dele entendia o que estava acontecendo. Não havia um problema de conectar aquilo com a razão, de entender o mistério, mas o coração entendia o mistério. O coração sabia dizer o que era certo e o que era errado. E ele não demorou muito para tomar uma decisão. Ele pegou o primeiro machado que estava na frente e bateu na cabeça do homem. Salvou a menina de ser estuprada. E provavelmente morta depois. Agora vocês imaginem, se ele já tinha aquela tensão antes. Posso repetir sim, Xará. O que foi que aconteceu nesse momento do Andrei Rublev? Ele estava na igreja. Deixa eu dar um pouco mais de detalhes, que vai ficar mais fácil para vocês. Ele estava na igreja, estavam refugiados ali na cidade, junto com o rei. O rei estava nessa mesma igreja, tomando refúgio. E uma horde de mongóis estava ao redor, tentando invadir, porque tinham se aliado ao irmão do rei que queria o poder. Acabou que esses mongóis conseguiram invadir a igreja, fizeram a chacina dentro do templo, e um deles pegou uma moça muda, ia carregando ela
para o teto da igreja para poder estuprar, para poder violentar. O Andrei Rublev, quando viu aquilo, ah, meio trêmulo mesmo, porque o coração dele incitava ele a defender, mas ele, ele, o coração dele também sofria com aquele mistério que a cabeça não conseguia compreender. Meio trêmulo, ele seguiu o chamado mais profundo do coração, que é um chamado trágico. Ele pegou o machado e meteu na cabeça do mongol que ia violentar a moça. Só que agora as mãos dele estão meladas de sangue. A mão daquela pessoa, com tantos problemas, com uma tensão tão grande de tentar entender o juízo final, agora a mão dele foi obrigada a levar à morte um ser humano. Naquele ato. Talvez esse mongol logo depois tenha ido para o inferno. Imagine o que estava se passando na alma desse homem. Se ele estava com esse mistério na cabeça, sempre remoendo. Pera, CPF cancelado. Imagine o que estava se passando com a alma desse homem. Agora, ele também. Ele não conseguia pintar o juízo final, porque ele não conseguia imaginar uma punição. Mas ele mesmo teve que exercer uma. Não foi imediato. Ele não simplesmente passou por isso e falou: ah, não, agora eu entendo a punição. Então, acabou. Agora eu vou pintar o juízo final, tá tudo tranquilo. Não. Essa experiência dele só fez piorar aquilo. Então ele fez um voto de silêncio. Se antes ele não conseguia pintar a punição, algo que apenas estava se passando na imaginação dele, agora que ele foi chamado a participar daquela vida, ele foi chamado a realizar aquele mesmo ato, a combater o mal em uma carne. Então ele também dá um novo grau de concretude à sua atenção. E o mutismo artístico dele se transforma no mutismo absoluto. Ele faz um voto de silêncio. Ele passa a viver uma vida de penitência. Em parte, isso é para pagar o pecado que ele teria cometido. Por outra parte, faz parte justamente dessa evolução. Ou seja, ele estava apenas na imaginação e não conseguia passar. Só agora ele foi convocado a agir no drama humano. Não era uma convocação normal para ele. Ele era um monge, ele vivia recluso. A vida dele era estar ali fazendo uma obra para Deus, dedicando uma oferta para Deus. Ele foi chamado de volta ao mundo. Ele continuou monge, mas ele foi chamado de volta ao mundo. Então, a única coisa que ele podia fazer de forma coerente era prolongar aquele drama que a alma dele estava passando e negar também a ter uma participação maior naquele mundo. Então, ele simplesmente transforma a incapacidade artística dele, de imaginação, numa incapacidade física. Incapacidade entre aspas. É como se a gente falasse: alguns nasceram mudos e outros fizeram-se mudos por Deus. Fazendo uma pequena adaptação da passagem de Cristo, onde ele fala que alguns fizeram-se eunucos. Bom, mas essa experiência mostra que esse julgamento final não é apenas um julgamento fora da história. Ele não é apenas um mistério divino, não é algo arbitrário. Ele, no fundo, ele começa a perceber que isso é inescapável. Então não se trata de
do próprio julgamento que o Andrei tá passando ali. Ele não tá mais numa simples culpa por causa de uma atrocidade. Não é simplesmente isso. Ele encontrou um problema que é muito mais metafísico. E metafísico não tem nada a ver, não tem tanto a ver assim com a abstração. Esse problema, ele é muito mais íntimo. Ele é mais íntimo até mesmo que o pecado. Que aquele pecado que ele tinha cometido em nível superficial. Bom, o Rublev, então, ele soube intelectualmente agora que o julgamento era necessário. Ele percebeu isso. Ele teve que agir conforme. Só, só que isso foi piorando ao longo do filme. Vou até pular algumas coisinhas aqui. Isso acabou piorando ao longo do filme. Primeiro, apesar de entender intelectualmente, ainda é um mistério divino. Não é a razão que tem que compreender, é o coração. É uma parte profunda do nosso coração que nós não estamos acostumados a tocar. E, ok, a razão dele conseguiu compreender melhor. Mas ele continua com aquele voto de silêncio. Porque ele está com essa tensão ainda. E então, é como se Deus estivesse provocando ele ainda mais. Há um terceiro movimento no filme que torna tudo ainda mais desesperançoso. A amiga dele muda, acaba sendo levada por tártaros, esses mongóis. E ela não é levada por violência, ela é levada porque ela mesma é estúpida, começou a brincar com ela e acham ela engraçada, porque ela era meio alterada mesmo. Então simplesmente a levam fora para fazer dela uma espécie de concubina. E ele não pode fazer nada para poder atrapalhar isso. Ele começa a perceber um antigo amigo dele, chamado Kirilo, sendo devastado pelo tempo, se corroendo por suas próprias pequenas culpas, se corroendo por ter matado a própria fé. E, por último, ele também começa a ver, e aqui a história realmente tem um terceiro movimento muito que foge muito do que estava acontecendo antes. Ele começa a ver que tem um jovem cineiro, um órfãozinho ali, que fazia sinos. O pai dele fazia sinos, a gente acaba descobrindo que ele nunca havia feito. Aquele jovem cineiro parecia se candidata a fazer um sino pro rei. Se ele errasse tudo, ele teria gastado uma fortuna do rei e provavelmente morreria. Ele se candidata porque aquela era a única espécie dele de sobreviver. E ele fica observando essas três tramas atentamente. E isso vai mudando o íntimo dele. Vai mudando ele interiormente. Porque ele vai vendo a condução. Depois de ter ido tão longe, esses acontecimentos trágicos, ele vai vendo esses acontecimentos têm uma outra guiada. A amiga muda dele, a ruivinha, ela era ruivinha, vai acabar tendo uma vida promissora que ele não poderia esperar para ela. Os Tarsos acabam tratando bem. Ela começa a agir de forma mais educada, com roupas melhores, feições mais alegres no rosto. O Kirilo, que é o amigo dele, estava estava se corroendo pelo tempo. Mas mais do que se corroendo, ele estava contorcendo-se psicicamente para tentar livrar ele, para livrar-se a si mesmo de um fim mesquinho, de um coração de pedra. Ele sabia que ele tinha um coração de pedra, isso é mais triste, mas ele não conseguia se livrar.
Só que agora, finalmente, o Rubev ele consegue ver que pelo menos ele estava passando por essa dor. Há uma certa salvação. Ele está tentando agora se livrar. E por último, o Cineiro, o Afonzinho, que se aventurou a fazer um sino, sendo que não sabia nada sobre, ele conseguiu mover toda a cidade ao redor, trazer o rei, e quase que por milagre, ele realmente consegue fazer o sino. Fora de todas as expectativas. O Andrei vê esse menino tão emocionado que não é capaz mais. Ele abre a boca e fala para consolar o menino. De certa forma, com essa história, ele percebeu algo que responde àquele juízo final. Um mistério complementar, que é o mistério da providência. É como se Deus, o Rubel percebe que Deus permite que aquele órfãozinho cineiro tenha sucesso para que a sua igreja e sua glória se manifestem. Ele estava trabalhando no ensino que ia ribombar numa nova igreja. Essa nova igreja acaba sendo também um sinal do céu. Parece tudo desesperançado, mas acabam todos ao redor dessa nova igreja no céu. Alguns, é claro, não vão chegar lá. Mas não tem como compreender o mistério do juízo final sem estar aberto e sem contemplar essa nova glória. E o engraçado, o curioso que a gente pode observar no filme é que você vê, tem essa história linda que está acontecendo, mas só tem uma pessoa atenta a isso tudo. Só uma pessoa para perceber o real nível de significado, de profundeza, de transcendência que estava se passando por ali. Que era o próprio Derrublev. Só ele percebeu o milagre que tinha acontecido, ninguém mais soube, ninguém mais. Todos os amigos do menino não souberam que ele não sabia fazer um sino. Todas as pessoas que ele mobilizou não sabiam que ele sabia fazer um sino. Só o André Rubev era uma pessoa atenta o suficiente para perceber isso. E tinha o espírito centrado nos mistérios, por mais que aquilo não ficasse muito claro intelectualmente, por mais que ele tivesse dor para aceitar. Ele estava aberto. A alma dele concentrava-se nisso. Nós temos uma visão muito estereotipada, muito besta, muito infantil de doutrina da igreja, que nós achamos que a gente vai ler o catecismo, que é para gravar tudo aquilo ali e falar, olha, isso aqui eu aceito, eu sei o que eu estou aceitando, eu acredito na Santíssima Trindade, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Só que a pessoa não pensa em nada disso 10 segundos no dia. A pessoa não se importa com a Trindade de Deus 10 segundos por dia. A pessoa não dá atenção para aquilo. Santo Agostinho teve problemas de aceitar a Trindade de Deus. Olha, não de aceitar, mas de compreender. Ele aceitava. A gente precisa entender isso, porque o catecismo não é. Esse problema dos santos, eles nos chamam para viver a fé com uma profundidade maior. Gente, a doutrina não é algo para você sair aceitando. Isso é o primeiro passo. Isso é você entrar no clube. Mas se você entrar no clube e ver todo mundo conversando de um assunto que você não sabe, quando você começar a falar dele, todo mundo vai rir de sua cara. O problema é que o clube que nós conhecemos hoje aqui na Terra é cheio de gente assim, então todo mundo tá fingindo ali. Não tem ninguém para poder chamar as pessoas a viver aquilo no novo nível. Isso não é mais comum. Por isso que o São José Maria Escrivá fala que as crises mundiais que estamos vivendo são crises de santos. Não tem pessoas que chamem as outras para viver
os mistérios que elas tanto falam que aceitam, tanto falam que concordam, tanto falam que creem. O que importa crer se você não dá a mínima para aquilo? O que importa crer se você não dá valor para poder ocupar sua mente com aquilo por 10 segundos da sua vida, do seu dia? Você não precisa pensar 10 segundos. Você não precisa pensar sobre fazer uma tabela. 10 segundos do dia eu vou pensar em cada mistério da igreja. Assim eu não vou perder nenhum e ninguém vai me fazer essa crítica. Não, você pode escolher um de preferência. E pense nele todos os dias. Pense nele todos os dias. E sempre acha que você não está entendendo direito. Não se trata de discordar, não se trata de achar algo complicado. Só dê atenção a ele. Só pense no. Por que aquilo é um mistério afinal? As pessoas sabem responder? As pessoas normalmente acham que a ciência da Trindade é complicada porque são três coisas em um. Ah, isso aí é um mistério. Meu Deus, três coisas em um é um rio. Porque um rio sem água não é um rio. Um rio sem margem não é um rio. Um rio sem correnteza não é um rio. Então o rio é três coisas em um. E o rio não é mistério nenhum até onde eu saiba. Bom, uh, vamos seguir agora um pouco. Xará. A gente vai partir aqui, vai se afastar um pouquinho do filme. Xará. Ah, essa analogia com o rio, ele é uma analogia que explica a Trindade, ajuda a pessoa a compreender, não explica, né? Ajuda a pessoa a compreender a Trindade em um nível básico, no mínimo no nível básico. É o seguinte: pense num rio, certo? Vamos passar isso para você conseguir pegar. Pense no rio. Muitas pessoas sempre têm problema em achar que é difícil ser três coisas em um. Só que se torna um pouco mais fácil a gente pensar isso quando a gente pensa em um objeto normal. Vamos pensar no rio. Um rio sem água é um buraco. Então o rio tem que ter água. Um rio sem margem é basicamente um mar. É essencial ao rio ter sua margem. Aquilo faz parte da unidade do rio. E é essencial ao rio ter correnteza, ou ele vai ser um lago. Então, um rio, ele tem ele é essas três coisas ao mesmo tempo. Essas três coisas, o rio só é quando essas três coisas se juntam assim. Isso é uma analogia básica, muito básica, para a pessoa começar a entender a possibilidade. Há outras analogias possíveis, um pouco mais metafísicas, etc. Tem uma que considera matéria e forma e outra coisa, mas não vamos entrar em trindade agora. Mas ficou um pouco mais claro? Ótimo, ótimo. Bom, vamos então ver agora. Eu achei que eu ia ficar até menos tempo dentro do filme, mas esse filme é muito bom, então eu acabei me empolgando. De verdade, eu acabei me empolgando, queria fazer ele em 10 ou 20 minutos. Passou uma hora. Vamos para o nosso segundo tópico. A gente começou com o Rubev. Eu escolhi esse tema para falar do Rubev justamente porque ele era um pintor e porque esse papel de pintor, apesar de eu não ter enfocado isso ao longo do filme, ao longo da exposição, ele é essencial para entender o que está acontecendo ali. A arte, ela é uma nova, é uma cocriação com Deus. É uma coisa que só o humano tem. O humano é um co-criador, ele cria junto com Deus.
É como se o humano, com a arte, ele exercesse a mesma coisa que Deus fez no universo. O humano replica aquela ação, duplica aquela ação na, com, construindo uma arte. Construindo um cinema, construindo uma escultura, construindo uma obra de poesia, literatura, uma música. A arte, em um nível mais profundo, é este. É a vocação dela. Isso quem trata maravilhosamente é o Tolkien, sobre o conto de fadas, principalmente sobre... ele fez um conto que ilustra muito bem isso, que é Folha de Migalha, que a gente pode até tratar dele, não falar de cinema um dia aqui, e falar de uma boa literatura. O Folha de Migalha é maravilhoso, posso até chamar um amigo para apresentar comigo, porque ele é apaixonado, provavelmente iria aceitar. E o Tolkien, ele faz isso, ele criou essa história para poder mostrar isso. O próprio Senhor dos Anéis, ele é muito criado bastante sobre essa filosofia do Tolkien. Porque o Tolkien não cria no universo que simplesmente no universo normal, ele cria não só um medievo, mas um novo medievo, toda uma mitologia, com toda uma história de milhares e milhares de anos. O Tolkien escreveu 6.000 anos de história, gente. Por que ele faz isso? Porque ele percebe que criar aquilo ali é como se ele estivesse usando uma das maiores dádivas que Deus deu a ele. Que é essa dádiva de ser criador, de ter essa semelhança com Deus, de poder criar. A gente não cria como Deus cria. Mas há uma semelhança aí de filiação. É como se a gente fosse criancinha, tentando imitar o pai. Bom. Mas a gente não vai se distanciar tanto do filme ainda. Porque eu vou falar agora um pouco mais tecnicamente sobre a arte, a partir fazendo pequenas referências ao que estava ali acontecendo no filme. Xará, só para confirmar, você conseguiu assistir o filme? Bom, então se eu falar fizer referência a alguma cena que eu não comentei ainda e que você não conseguir pegar, você pode me avisar que eu tento dar uma exposição na hora. Eu não sei se consigo descrever alguma cena que eu possa acabar citando do nada, mas eu posso tentar. Bom, o tema agora é sobre o papel da arte, que a gente já começou a explorar. E a gente vai ver a trajetória intelectual, como essa trajetória intelectual do Rublev nos mostra diferentes níveis do papel da arte no ser humano. O primeiro nível é o nível técnico. Você tem que explicar isso antes que na gravação que vai ficar, ou até que tu mesmo, Xará, pode acabar me perguntando. Isso não é exatamente uma teoria consolidada. Isso é uma exposição para tornar a coisa compreensível, que eu não sei se se encontra nos mesmos termos em outros lugares. Provavelmente encontra muito similar. Eu não inventei nada, eu peguei muito juntando várias leituras que eu já tive sobre o tema. Mas eu não sei se vai encontrar essa mesma coisa em outro lugar, para poder fazer alguma referência. Se precisar de bibliografia depois, eu posso até dar uma olhada. Bom, primeiro nível é o nível técnico. Esse primeiro papel da arte é simplesmente arrumar experiências, vamos dizer, de preferências dignas. Só que aqui tem um sentido especial no digno, que já vou explicar. Arrumar essas experiências de forma para que possa ser contada com uma unidade narrativa. Assim, de uma forma que quem acompanha atento à experiência consegue absorvê-la para a sua própria personalidade.
Esse é apenas o primeiro nível técnico. Muito cinema não chega a isso. Eu acho que se não chega a isso, não é arte. Aqui, no mínimo, tem que ter alguma coisa que você possa puxar, que possa agir sobre a sua inteligência, como se estivesse criando um novo tijolinho ali. E isso vai fazer entender alguma coisa que se repete na história, na vida das pessoas. Isso é o mínimo. E é isso que eu quero dizer com digno. Não importa se você arruma qualquer experiência, arruma na unidade narrativa e dá para a pessoa, sendo que aquilo não tem nenhuma utilidade para aquela pessoa, não vai ter nenhuma utilidade biográfica para aquela pessoa. Ou seja, se você faz um filme como o American Pie, ou 50 Tons de Cinza, aquilo não acrescenta nada para a pessoa. Pelo contrário, faz a pessoa ficar pensando em algo que ela não queria pensar e não resolve nada naquele campo. Vai lá, tem 2 pessoas por cidade que sofrem o problema que está descrito ali. Outras em grau menor, talvez até. Mas ele não resolve nada para as pessoas que estão vivendo aquilo. Pelo contrário, as pessoas começam até a gostar. Começa a ser algo normalizado. Bom, é isto o que o pintor está realizando no final do filme. Não ele realizando em tinta. É isso que ele está realizando quando ele percebe todas aquelas experiências que ele passou. Ele consegue escolher quais são as importantes. Isso a gente pega como? Não é o Andrei Rublev contando o que é importante. A gente pega justamente pelos recortes que o Tarkovsky nos mostrou. Ou seja, Tarkovsky pegou várias cenas separadas, que não pareciam ter quase nenhuma relação entre si, de início, e a gente só percebe essa unidade ao final do filme. Porque isso está representando justamente essas cenas dentro da cabeça do Rublev. Está percebendo como o Rublev juntou aquelas experiências ali. Que eram mais símbolo do que ele conseguiu compreender. É isso que aqui é arrumar experiências dignas em uma unidade narrativa. Bom, deixa eu ver se tem mais algum ponto para falar sobre esse nível técnico. Acho que ficou claro esse ponto. Você conseguiu compreender, Xará? Bom, se a arte se propõe a arte, ela não consegue alcançar esse nível técnico, ou seja, se ela não consegue criar uma narrativa, ajustar experiências em uma narrativa que a pessoa, ao compreender, ao acompanhar as mesmas experiências que lhes foram impostas, melhor, expostas, se ela não perceber a unidade daquilo ali, a unidade nunca é tão explícita, não é como aquela moral de conto de fada, mas é uma espécie de... Ou seja, se você lê o conto de fada, você não percebe aquela moral, ou tem um problema com o conto de fada, ou tem um problema com você. Mas muitas vezes a moral não é... mesmo nos contos de fadas, não é tão explícita como as que nós encontramos hoje em dia. Às vezes até pelo contrário, tem contos de fadas que a coisa é tão bagunçada que você não consegue compreender em palavras e botar em palavras na hora. Dizendo, ele tá me dizendo que tal coisa é certa e tal coisa é errada. Muito pelo contrário, ele passou uma experiência muito mais rica, passou muito mais coisa. Simplesmente não dá pra você colocar em palavras na hora, mas você percebe que há uma unidade. Você percebe que há uma unidade na ascensão do herói até o momento que ele conquista. Isso em si já é uma espécie de unidade de nível baixo. No mínimo, o conto de fadas está se mostrando. Olha,
tem esse sucesso aqui alcançável. Eu tô te dando esse sucesso de uma forma simples, fantasiosa, para ficar mais maravilhosa, para ficar mais desejada, para você poder imitar, porque eu quero que você tenha sucesso na sua vida também. Então, o que é ter sucesso? Olha, é ter a princesa, é você crescer na vida, ganhando, derrubando coisas sem ficar com. Sem ser como covarde, não se assustar quando as esperanças estiverem pequenas. Aqui, tudo sempre que você bota em palavra para escrever o que o Conto de Fadas fez, você diminui ele muito, muito. E por que você diminui? Porque a forma dele é aquelas experiências arrumadas. As palavras tentando explicar a unidade, elas são símbolos muito fracos, são frágeis. A pessoa pode pegar a palavra e acabar esquecendo da experiência que ela realmente passou. Isso acontece muito. Inclusive, um dos maiores medos que eu tenho ao estar lendo um filme com vocês é que o que eu falo acabe se sobrepondo ao filme. Eu acho que eu tento muito fazer isso ter o menor efeito possível. Mas é um perigo. Eu tô sempre tentando lutar contra ele, mas é um perigo. Bom, o segundo nível. Deixa eu ver. Você poderia falar sobre. Deixa eu ver. Significado, significante, objeto. Agora, realmente, eu não vou poder chorar. Vamos tentar deixar para o final da apresentação. Mas eu posso tentar falar assim. Bom, no segundo nível, e é o segundo nível que segue ao outro necessariamente, essa harmonia, essa unidade final, que é composta pelo nível técnico, precisa apontar para o eterno. E ele só vai fazer isso através daquela dignidade que eu comentei antes. Ela precisa apontar para o eterno. Por quê? Porque essa é a experiência da nossa vida também. É, é, é essa, por exemplo, um conto de fada que fala sobre a coragem é algo que não passa, é um valor que não passa na sua vida. Um ato corajoso, ele não vai, nunca vai sumir. Ele vai estar sempre presente, né? Vai estar sempre ser parte da sua alma e da história do que aconteceu. Graças a ele, uma outra pessoa morreu. Ela pode acabar morrendo depois por doença, por acidente, mas aquele ato, ele é concreto na história humana. Um ato de virtude, ele cria algo mais existente, mais concreto na história. Esse concreto aponta para a Terra. Bom, isso é dizer que dizer que a gente apontar para o eterno é falar que ele desafia a mortalidade humana. Aqui é o que interessa muito ao Tarkovsky, inclusive. A arte. Quando um ato heróico der errado, bom, a gente pode citar o martírio, né? Depende do que a gente fala de um ato heróico. Em contos de fada, inclusive, tem alguns. Deixa eu ver. Vi um cara que foi defender a mãe e morreu. Bom. É uma espécie. Você percebe que ele falha em alguma coisa. Seria muito difícil fazer um filme sobre isso. É possível. Mas seria mais difícil. Você percebe que tá faltando algo na biografia dessa pessoa. Pô, às vezes, se ele conseguir salvar a mãe e morreu, é uma vitória. Ele fez um sacrifício ali pela mãe dele.
Se ele não conseguiu nenhum dos dois, é uma tristeza. Ah, não, mas não é, é um pouco como você colocou mesmo. Ele é um ato heróico, mas eu não diria que dá errado. É um ato heróico incompleto. Talvez, né, nesse caso, não tenha nem sido um ato heróico, tenha sido uma ação imprudente. Mas supondo que o cara que foi a coisa correta fazer naquele momento, ah, é, é uma tragédia, é uma das maiores tragédias, porque é uma das coisas que o homem mais quer alcançar, que é essa vida heróica, e que ela é interrompida, mas que não é simplesmente por força dele. Há algo de muito triste justamente nisso. Às vezes, digamos, se a gente fosse colocar isso na arte, é muito mais. A gente não ia focar tanto no lado heróico, porque isso ia criar uma desesperança nas pessoas. A gente ia focar justamente nessa tristeza. A gente ia mostrar para pessoas que aquela incompletude tem, é incompleta apenas na Terra. Ia mostrar que aquela incompletude ia fazer reverberar no coração dela o local correto dessa incompletude. Mostrando, olha, você sabe que isso é incompleto, você sabe que isso poderia ser completo. É nosso dever tentar fazer isso de forma completa. E quando a gente não consegue, bom, nem tudo na história humana se completa aqui na Terra. Algumas coisas se completam fora. O sentido da nossa vida, a gente tem que lutar quase como se fosse aqui, mas a gente tem que saber que ele é transcendental. Não há resolução de uma biografia humana sem o eterno. Se a gente perder essa visão, não há nenhum homem teria exatamente uma biografia. Ele teria uma vida que sumiu. Uma vida ótima, mas ela sumiu. Bom, tá bom. Algumas pessoas ainda lembram, mas não, logo some. Todas as coisas que a gente percebe que devem ser guardadas, a gente percebe isso porque uma parte do nosso coração sabe que aquilo ali vai ser guardado. Bom, continuando, nos termos. Se não tinha ficado claro, você avisa me chorar. Posso tentar terminar, comentar mais depois. Nos termos mais brutos possíveis, é tarefa do pintor, do artista, mostrar que a folha que tão rapidamente caiu bailando da árvore está eternamente na memória de Deus. Isso aqui é uma imagem do professor Olavo de Carvalho. Ele descreve bastante eternidade por isso. Uma folha que cai da árvore nunca vai descair. Há um certo elemento de eterno em tudo, mas tem mais facilidade e é natural do homem. Tem mais facilidade de encontrar o eterno em outras coisas de dignidade maior. Assim também, o escultor retém a imagem idônea do corpo humano, enquanto o modelo se desfigura. Ou seja, o pintor ele encontra uma boa imagem do homem, ele vai fazer algumas melhoras, é claro, mas ele torna aquilo concreto, ele torna aquilo fixo. Mas o modelo não vai ficar fixo, só que ele sempre vai poder olhar e saber que aquilo ali não é o corpo dele não é apenas aquilo que ele está vendo. Existe o escultor, ele consegue mostrar que aquela forma do corpo ela se justifica. Esse se justifica significa, olha, eu acho que deveria haver mesmo uma ressurreição da carne. Esse significa. Muitas vezes, com a maioria das vezes, isso não vai ser explícito. Mas é isso que significa estar valorizando o corpo humano em uma escultura.
no sentido de vocação. O escritor, ele trabalha em um outro nível, que é mais um nível de narrativa. Ou seja, ele percebe que a sucessão de acontecimentos que ele narra ali, com as letras, possui uma justificação. Quando você lê um romance, vamos pegar como exemplo, porque está mais à minha cabeça. Quando a gente lê O Primo Basílio, a gente encontra uma história que a gente consegue compreender. Se eu fosse ser obrigado a colocar em palavras, eu diria: tem uma mulher, o relacionamento dela acaba perdendo um pouco o calor, porque o marido viaja e não responde ela tão bem. Ela reencontra um primo que sempre gostou. Eles ficam juntos porque ele é um galanteador. Ela se condói do próprio pecado, que é o momento em que aquele pecado simplesmente perde o gosto e deixa apenas a amargura. E aquilo deixa ela tão devastada que ela cai numa febre e morre. Há tempo apenas de confessar o seu erro e pedir perdão. Uma história dessa está mostrando muita coisa. Existe um sentido dela começar nesse ponto, terminar aquele outro ponto e passar por tais detalhes na história. Você pode entender um pouco melhor essa questão do escritor, Matheus, quando eu fiz olha como eu fiz a separação do filme do Rublev. O pintor não tem muito mais dificuldade de fazer isso. Ele consegue. A sua forma, ele consegue. Ele consegue mostrar etapas de uma vida. Se ele pintar vários quadros sucessivos, meio que nem HQ, isso nunca foi tão novo. A HQ foi apenas uma evolução enorme desse pequena possibilidade na pintura. Mas a pintura consegue fazer isso, a escultura quase não é possível. A música, ela consegue pela letra. O cinema tem isso muito mais forte. Mas a literatura é eminentemente isso. Exato. Os quadros da igreja com a passagem da vida de Jesus é isso. Ele está escolhendo alguns trechos que, unidos, eles dão uma imagem da passagem de toda uma vida. É um bom exemplo. A igreja usava muito de imagens na época medieval, inclusive. Ela educava muitas vezes assim. Bom, no filme, a gente vai perceber isso na dificuldade de Andei para pintar o juízo final. É nesse nível que ela está acontecendo. Ele não sabe mostrar essa necessidade de eterno no juízo final. Como é que ia demonstrar isso? Como é que ele ia mostrar a justificação daquilo? Ele ia apenas pintar uma figura, mas ele não é como eu já falei, ele não é um pintor de apartamento. Ele pinta aquilo com fé, ele tem essa noção de arte na cabeça. Ele conhece essa vocação da arte, então ele se vê impossibilitado de pintar aquilo. Ele fica com seu intelecto meditando sobre isso, sobre o último estágio antes da eternidade. Mas o Andrei, ele consegue perceber apenas no final que como é que o juízo final é concebível. Ele percebe isso, como eu já mencionei, apenas com a visão da providência divina. Só a visão da providência divina parece libertá-lo dessa perturbação espiritual.
E quando ele percebe, quando ele começa essas experiências, consegue se harmonizar na mente dele, é que ele consegue falar de novo. E consegue falar de novo e consegue pintar de novo. Sim, ele pintava ícones. Pintava igrejas também. Se quiser ter uma ideia de como era o Andrei, você pode botar no Google, mas tem muita coisa desgastada. Mas dá uma olhada no livro de desintoxicação do imaginário, que eu recomendo alguns artistas novos, alguns artistas mais modernos, mas que continuam a tradição de pintar ícones. E tem umas coisas maravilhosas, umas pinturas de igrejas russas ali, são ortodoxas, né? Mas as pinturas são lindas. Vai dar uma ideia do que é que o Andrei fazia. Bom, por último, vamos ver. Olha, estão conseguindo avançar. Por último, que é a coroação. O terceiro elemento do da arte, o terceiro papel da arte, é a finalidade de comunicar a experiência ao público. Até agora, o público estava em segundo plano. No isso aqui, a arte é comunicação. É um discurso. E nesse discurso, você tem que considerar o teu público. Há um motivo para você fazer um discurso para uma pessoa, não para outra. Se você adapta o seu discurso para uma pessoa, você tem um objetivo com ele. Você tem um objetivo de convencer, se for um discurso retórico, você tem um objetivo de crescer em uma verdade com ele, depurar uma verdade. Ou você tem o objetivo de passar algo construído e estabilizado no discurso analítico. No discurso narrativo, você fornecer àquela pessoa possibilidades do real. Esse é o terceiro elemento terceiro papel da arte. Bom, assim como as experiências transformaram o autor, como aquelas experiências transformaram ao Andrei Rublev, elas devem transformar o ouvinte. Ou seja, não está agindo apenas na inteligência, está agindo na vontade. Ou seja, quando você passa aquela experiência à pessoa, você quis passá-la para dar algo que também possa levar essa pessoa ao eterno. Uma obra de arte é uma técnica para melhorar outras pessoas pela direção de sua imaginação. Não é do... É bom não confundir. Não é simplesmente do imaginário. A gente fala muito de educação imaginária, mas não é o caso aqui. Não é... A obra de arte não está dirigindo o imaginário. Imaginário e imaginação são coisas diferentes, embora muitos filósofos não estejam sabendo disso. A obra de arte está dirigindo a imaginação, a criatividade que você tem no momento, aquela faculdade, aquela capacidade que você tem. O imaginário é como se fosse um acervo de imagens possíveis. Bom, daí, através do belo, a arte inclina e propende o homem ao bom e ao verdadeiro. É aqui que isso aqui vai encaixar. Depois que você passou por todos esses outros pontos, é que a arte vai ter esse papel de fazer a pessoa, através de experienciar tudo aquilo de uma forma bela, ou até, às vezes, nem bela no sentido tão simples, já explico um pouquinho, mas é através disso que a arte consegue levar aquela pessoa a também desejar o bom e o verdadeiro, porque ela pode ver que eles são desejáveis. No filme, quando Andrei percebe a unidade e providência em toda aquela história, ele transforma-se
em a- e muda qual é a ação dele no mundo. Ele passa a consolar aquele órfão. Ele volta a pintar. É isso no filme é nessa etapa que tá sendo representada aqui. A missão do filme é abrir o leitor para uma transformação pessoal, realizada apenas quando ele abraça a experiência que o filme propõe como dita a ele pessoalmente. E se ouvirem atento a essas etapas, vocês vão ver que elas são tanto quanto espirais. Você pode fazer algo apenas no nível 1, mas quando você vai abrindo para o nível 2, o nível 1 ganha um novo sentido. Eles não são coisas separáveis. É como se no momento que você bota o nível 2, ela entra como se um ganhasse uma nova qualidade. Um ganhou uma nova maturidade. Não são ícones tão diferentes. Não são etapas tão diferentes. Bom, o ponto final é apenas um comentário rápido até, provavelmente. Há uma confusão que teve semana passada com um post do Carlos Nogueira. Eu vou dar uma lida rápida no post e fazer um comentário também rápido. O Nogueira diz: desenvolver. Tinha que ter teta, né? Deixará. Mas é porque isso aqui foi. Olha, eu vou diminuir qualificações porque vai ficar aberto. Bem, pra não ficar gravando teta. Mas eu quero pegar isso aqui pra deixar como exemplo, porque Nogueira não é burro. Ele é uma pessoa de inteligência. Então é bom que a gente saiba que até uma pessoa de inteligência, mais inteligente do que eu, mais inteligente do que tu, mais inteligente do que, do que o Yuri, provavelmente. Até ele vai cair em umas loucuras. Mas bom, ele diz: desfecharei ataque cerrado à tolice malsã de que temos de desenvolver o imaginário para aceder à filosofia. Tal doutrina só pode sair de uma mente enferma, porque, com efeito, a vida adulta plena supõe a subsunção da imaginação e do temperamento e das emoções no intelecto. Um adulto com hipertrofia imaginativa é uma criança doente em um corpo grande. E não é o que vemos em abundância por aí. Bom, ao final, o que é que há de errado aqui? Primeiro, ele está confundindo imaginação com imaginário. Tá, isso aí é um erro primário. Não, eu até já comentei sobre a diferença rapidão acho que é uns 10 minutos. Ou 5 talvez. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu acho estranho é que ele usa a palavra desenvolver, porque ele diminui um termo que também se usa. A gente fala, muitas vezes nós falamos desenvolver o imaginário, mas com isso muita gente está falando em educar o imaginário. Só que quando a gente fala educar o imaginário, a gente já está botando aquele sentido de educar com coisas boas, que integrem a personalidade, que aumentem aquela pessoa. Quando eu falo desenvolver, parece algo bom. O propósito não está tão definido. Deixa eu beber uma água porque eu mereço. Então, chega a ser um pouco suspeito, não simplesmente pela palavra, mas porque ele se aproveita
desse vácuo que ele cria ao longo do argumento. O segundo ponto é, se uma tal doutrina que ele está falando de desenvolvimento imaginário é uma doutrina tão malsã, ela só pode ser de uma mente enferma. Eu desafio qualquer pessoa a procurar a dar um exemplo civilizacional em contrário. Qual foi a civilização que não passou por um desenvolvimento, por um conhecimento das artes antes de começar a filosofia? Antes de começar a uma atitude, a um conhecimento mais elevado, entre aspas. Que filósofo iniciou sua filosofia sem ler um Homero, ou as escrituras sagradas, ou sem ler a Eneida, ou sem ler El Cid, ou mesmo não mudou radicalmente sua forma de pensar? Isso o próprio Nogueira fez ao assistir o Sacrifício de Tarkovsky. Ou seja, Nogueira era ateu antes. Ele se converteu, ele mesmo narrou isso. Ele se converteu basicamente lendo Tarkovsky. Lendo o quê? Assistindo o filme O Sacrifício de Tarkovsky. É claro que ele já devia sair um processo antes. A gente vê claramente que o papel que a arte pode ter aqui. Por que outras pessoas não podem passar por algo parecido? Cadê o filósofo que preste, pelo menos, que não fez algo parecido? Por que, por exemplo, ele não trabalha, ele parece não considerar as escrituras sagradas também como uma forma de desenvolver o imaginário? Porque ele está esvaziando o significado daquela coisa para poder bater. Isso é um argumento de erística. Erística, para quem. Não sei se alguém não sabe, é quando você não está argumentando em prol da verdade. É pela treta, vamos dizer assim. Manda pergunta, Xará. Por que um cara tão inteligente fala uma merda tão grande? Ao vivo? Bom, isso aí. Isso é um pouco do que eu expliquei no grupo do Whats. Isso acontece. Pô. Se você pega. Não é o primeiro exemplo na história. Você encontra hereges que foram pessoas inteligentes, mas que gostavam tanto de discussão nas universidades, que eles acabavam tentando criar a própria doutrina. Eles começaram a trabalhar os dogmas como se fosse objeto de raciocínio, de dialética. Eles achavam que provavam um erro e começavam a defender aquilo como uma conquista. E quando quando a igreja ensinava, falava que olha, meu filho, não é para você falar isso aqui tá errado. Isso aqui já foi conquistado. Aqui, o erro tá aqui. O cara continuava achando que ele tá numa disputa. Ou pior, ele achava que ele se sentia indignado. Como é que alguém pode afetar a minha dignidade? Eu sou um grande argumentador. Como é que vai negar isso? Eu sou muito mais inteligente que esses caras. São esses bispos que deviam me escutar. É mais ou menos assim. O cara endurecia o coração e se tornava ainda mais ofensivo com a sua heresia. Eu não digo que esse é o caso do Nogueira, mas isso é o que acontece. Você sente inveja de uma pessoa, não importa a tua inteligência, meu filho. Se você não cuidar do coração, a inteligência vai ser corrompida por ele. Vai ser uma ferramenta.
O cara inteligente faz as maiores imbecilidades do mundo. Às vezes até em situações positivas. Ele pode se apaixonar. Ele já faz as maiores imbecilidades do mundo. Se duvidar, eu realmente não duvido. Talvez a mulher de Chester falasse que ele era lindo. E ela provavelmente não estaria mentindo, né? Não no sentido que atesta contra a sinceridade. Mas a gente fala. São coisas que vêm do coração. Existe uma certa regra para gente medir isso, ou seja, se a pessoa falou uma coisa que parece absurda, a gente tem que olhar qual é, e isso é um exercício que o Olavo recomenda, qual é o horizonte de consciência dessa pessoa. Até onde ela consegue abranger do problema. O que é que ela já pode ter lido, o que é que ela já deveria ter lido se ela quisesse comentar sobre aquele assunto, o que é que ainda não tinha discussão na época. Se o que a pessoa falou está dentro desse horizonte de consciência, ou ela é culpada por estar dando opinião sem saber, ou ela está de má fé. E aí, bom, aí você percebe, isso aí é do coração. Ah, não, isso aí foi simplesmente ingenuidade. Se uma menina de 16 anos falasse o que o Nogueira falou aqui, eu não ia achar ruim, pô. Ia falar, pô, menina, tu já leu tal livro? Pô, lê aí. Não confunda uma pessoa com imaginário com uma criança sem maturidade. Essa coisa de primário. Mas não é uma menina de 16 anos. Não é uma menina de 14 anos. Por isso que é susto mesmo. Bom, penúltimo ponto. A subsunção da imaginação no intelecto é justamente fazer a imaginação integrar o intelecto. Ou seja, eu vou até repetir o que ele falou aqui. A vida adulta plena supõe a subsunção da imaginação e do temperamento e das emoções no intelecto. Ele quer dizer com isso que o imaginário não deveria ser tomado como importância. Mas ele está falando apenas que doutrinariamente não tem relação nenhuma com a vida das pessoas que estão preocupadas com o assunto. Porque, veja bem, se a subsunção da imaginação no intelecto, subsunção é essa integração, é justamente a característica de um adulto. Se a pessoa nunca tiver essa imaginação, se a pessoa nunca tiver como alimentar essa inteligência, o intelecto fica vazio. Isso aí é o que o Olavo chama de úlcera intelectual. É algo lógico. Ele mesmo falou, não percebeu? Porra. Bom, o quarto e último ponto. Um adulto com hipertrofia imaginativa é exatamente isto mesmo. É um adulto com só tem imaginação. Ele nunca otimizou aquilo ali, vamos dizer assim. Ele não fez nenhum trabalho dialético, não fez nenhum trabalho retórico. Então ele apenas consumiu várias historinhas, ou nem consumiu, provavelmente, na verdade, nem consumiu historinhas, só imaginou muito, porque a historinha justamente dá uma certa ordem. Mas ele é realmente isso. É um bobalhão que só tem imaginação. E imaginação podre. Não funciona. Agora, se o Nogueira acha que isso é tão besta, se ele quer aumentar o valor da filosofia como a única pessoa da casa de importância, que só se precisa preocupar com ela, imagina, tente convencer um adulto desse
Ou melhor, tente convencer um lunático que só tem imaginação por silogismo. Sabe o que você vai ver? Não serve pra nada. Não vai ter efeito nenhum. A melhor chance que você teria para um lunático mais em grau maior ou menor é fazer aquele cara ser capaz de imaginar uma outra coisa. Ser capaz de imaginar que ele pode viver como um homem, não como um caco de vidro. Ou como uma galinha, ou como Napoleão. Aquele cara não vai deixar de ser um caco de vidro, puro fruto da imaginação dele, se ele não for capaz de compreender um outro tipo de vida digna. Que é o que a arte mostra, como a gente viu aqui no final, ao longo da apresentação.